pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso módulo Casulos, uma parceria entre a Universidade Estadual de Maringá e o IDR. Eu sou a professora Paula, do curso de moda da UENG Cianorte. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Silvia, do curso de moda da UENG Cianorte. O que veremos na nossa aula 2? Trabalharemos nessa aula com materiais sustentáveis e as fibras naturais com o casulo de seda. Vamos começar então com os materiais sustentáveis. Lembrem-se que quando estamos falando de materiais sustentáveis, estamos falando de materiais que são de origem natural. São aqueles que causam pouco impacto à natureza devido à sua origem, como, por exemplo, a palha, a madeira, a lã, a seda. Todo material que precisa ser processado causa maior impacto ao meio ambiente. Então, lembrem-se que a utilização de materiais sustentáveis está muito ligado à sua origem natural. Por exemplo, a palha do milho, que pode ser utilizada para a confecção de bonecas, por exemplo, ou a palhagem das cadeiras. Podemos utilizar a madeira de diversas formas, não só a madeira in natura, mas também as sobras de madeira para a construção de entalhes e outras peças. Então, quando falamos de materiais sustentáveis, são aqueles materiais que são de origem natural e causam pouco impacto. Além disso, podemos incluir aqui também os materiais reciclados, ou seja, aqueles que são provenientes de outros usos, que seriam descartados e que nós podemos recolocar em um novo ciclo produtivo. Nesse caso, precisamos nos ater ao fato de que quando trabalhamos com materiais sustentáveis, estamos diminuindo o impacto ambiental. Isso porque estamos, primeiro, aproveitando ou reaproveitando algum tipo de material e criando um produto artesanal que não gera impacto no sentido de gerar poluição e ainda por cima reaproveita algum tipo de material. Quando estamos falando de materiais sustentáveis, precisamos entender que é necessário ter técnicas para saber trabalhar com esses materiais. Não se trata simplesmente de pegar qualquer produto industrializado e confeccionar algo novo, mas sim de aproveitar alguns materiais que nós já temos ou reaproveitar materiais descartáveis, aplicar aí a sua criatividade, a sua técnica e, a partir daí, sim, criar um novo produto com um estilo diferenciado. Aqui nós temos um exemplo bem interessante nessa imagem, porque ela tem ali uma lâmpada, não é, com uma arvorezinha dentro, justamente para nos mostrar que existem limites no nosso planeta Terra. E como artesão, nós podemos utilizar os recursos para produzir produtos de forma mais sustentável, produtos com estilo de vida útil diferente, ou seja, com uma vida útil mais durável e, acima de tudo, podemos pegar materiais que seriam descartados e criar aí um novo produto totalmente inovador, bonito, ou seja, com uma estética legal e ainda gerar renda. Aqui nós temos alguns exemplos com a reutilização de potes que seriam descartados, né, embalagens diversas que seriam descartadas e que foram trabalhadas com crochê e com pintura para agregar valor a essas peças. Nós temos uma luminária ali, um sino dos ventos feito todo com tampinhas de garrafa. Esse tipo de material, esse tipo de sino dos ventos, é muito utilizado, por exemplo, em cidades como São Paulo. É muito comum em bares mais antigos a gente visualizar esse tipo de coisa. Além disso, temos aqui também alguns exemplos dos casulos de seda utilizados para a confecção de colares, pendentes, presilhas de cabelo. Então, existem diversas opções. E a variedade de opções está muito relacionada à criatividade do artesão e a como ele manipula esses materiais. Então, basta aliar a sua imaginação, a sua técnica e inovar na produção de novos produtos. Silvia, é com você. Bem, como o nosso módulo, né, Casulos, ele foca o trabalho do artesanato
nos casulos de segunda qualidade, então vamos falar um pouquinho sobre as fibras naturais. Primeiramente, nós precisamos compreender o que é uma fibra, correto? Então, é uma unidade de matéria, e essa unidade de matéria, ela pode ser caracterizada de diversas formas, né? Então, o que precisa ser levado em consideração na classificação de uma matéria para saber se ela é uma fibra ou não? É levado em consideração a sua flexibilidade, a sua finura, a proporção entre o comprimento e a finura dessa matéria, e essas propriedades, então, tornam, né, capaz de ser transformada em fio ou não. Então, por exemplo, quando a gente vê lá na natureza, o algodão, né? O algodão, ele nasce da semente, certo? E aquela parte fofinha do algodão é um emaranhado de fiozinhos, né? Para vocês conseguirem compreender. Então, cada fiozinho daquele é uma unidade de matéria. Então, a gente consegue observar ali uma flexibilidade, uma espessura daquele fiozinho, né? Ele tem um comprimento determinado, se você for puxar ali os fiozinhos. Então, é possível transformar aquela unidade de matéria em fio? Sim, é possível, né? Por isso nós temos aí os fios de algodão que vão então para a tecelagem e se transformam em tecidos, né? Os tecidos de algodão. Então, para compreender, é exatamente assim que se classifica um material para saber se é uma fibra ou não. E o que são as fibras naturais? São todas aquelas matérias que provêm da natureza. Então, nós podemos encontrar as fibras naturais em diversas áreas, vamos dizer assim, da natureza. Como, por exemplo, fibras que provêm da origem vegetal, a origem animal, a origem mineral, que nós vamos ver então a seguir. Nós sabemos que a indústria têxtil ela é uma grande produtora, né, uma grande consumidora de matéria-prima, que são as fibras, né? A indústria têxtil, ela utiliza as fibras das mais variadas formas e as mais variadas fibras também. Então, quais são essas fibras, né? E quais são as suas origens? As fibras de origem vegetal, trouxe aqui dois exemplos. O algodão, que ele se origina da semente, o linho, aqui nós temos a de origem animal, que são casulos de seda e a lã, e essa imagem aqui da direita, as fibras, fibra mineral, de origem mineral, que é o amianto, né, que é uma formação rochosa. Além dessas três origens de fibras naturais, nós também sabemos que a indústria têxtil se utiliza das fibras quimicamente produzidas pelo homem, que são as artificiais e as sintéticas. No caso deste módulo, nós vamos dar enfoque para as fibras naturais, ok? Para compreender, então, um pouquinho melhor sobre essas fibras naturais, no slide anterior, eu comentei que as de origem natural, elas podem ser vegetal, animal e mineral. Então, vamos entender como é que elas são extraídas, né? As vegetais, elas podem ser encontradas nos caules, nas folhas, semente e fruto. Então, nós temos aí uma infinidade de fibras naturais, como o linho, rami, juta, o bambu, a palma, o sisal, a malva, o algodão, que é a fibra mais utilizada mundialmente, a fibra natural mais utilizada mundialmente, é o algodão. Nós temos também ali o coco, né?
a guaximá. Então, são alguns exemplos de fibras de origem vegetal. As de origem animal, elas podem ser originadas de pelos e de secreções. Então, dos pelos, temos lã, né, o coelho, lhama, angorá, a cabra. Então, tem vários tipos de pelos que podem ser transformados em fios, né? Fibras que se transformam em fios e depois se transformam em tecidos. De secreção, nós temos a seda, que provém da lagarta do bicho da seda, né? E as minerais, o amianto. O nosso enfoque aqui será para a seda, né? Os casulos do bicho da seda. Entendendo então um pouquinho mais sobre essa fibra, o que a gente precisa entender? O processo de geração desses casulos. Como é que eles se originam? De onde eles vêm, né? A produção de casulos, ela exige uma certa atividade. E esse conjunto de atividades, eles são denominados de sericicultura. Então, o sericicultor, ele precisa cultivar, né, ter a plantação de amoreiras, que vai alimentar as lagartas do bicho da seda, correto? Então, ele precisa ter o plantio, ter a criação do bicho da seda, para então ele conseguir obter o casulo do bicho da seda, né? O casulo de seda. Então, existem processos que antecedem exatamente o resultado, né, da produção da lagarta, que é então os casulos do bicho da seda. Então, essa matéria-prima é que vai originar, então, ou seja, dar origem ao fio de seda para se fazer o fio e depois obter-se o tecido de seda. E o nosso objetivo aqui, então, qual seria? Trabalhar essa matéria-prima, que são os casulos, no nosso caso, os de segunda qualidade, para transformá-los em outros produtos com valor agregado. Nesta imagem aqui, nós podemos observar alguns casulos de segunda qualidade. O que seria um casulo de segunda qualidade? Os casulos, eles podem ser classificados de duas formas. Os casulos de primeira qualidade, que são os casulos perfeitos, eles têm uma regularidade entre si em relação às suas proporções. Eles têm aproximadamente o mesmo tamanho, né? De comprimento, de diâmetro. Já os casulos de segunda qualidade, nós observamos que eles são irregulares entre si. Então, eles podem estar aqui, ó, amassados, né? Podemos observar aqui, este casulo, ele tem um amassadinho, né? Então, os casulos amassados. Esse outro casulo aqui, ó, do lado esquerdo da imagem, ele é um casulo bem menorzinho do que esses outros maiores que nós estamos observando. Então, esses casulos que apresentam uma irregularidade entre si, eles são classificados como casulos de segunda qualidade. Os casulos duplos, que pode acontecer também duas lagartas, elas ficam dentro de um mesmo casulo. Então, a gente chama de casulo duplo, né? Também pode acontecer esse caso. Então, o que a gente pode observar nos casulos de segunda qualidade? Eles têm um baixo valor de mercado. Com isso, nós observamos que há aí uma grande oportunidade a partir dos casulos de segunda qualidade para a geração de renda extra, principalmente para quem trabalha com o artesanato, né? Então, se você transformar os casulos de segunda qualidade em produtos, você está, além de utilizando, né, uma matéria-prima que é sustentável, você está agregando um alto valor nesse produto.
Então, o resultado da transformação do casulo de segunda qualidade em novos produtos proporciona a geração de renda. Você está trabalhando com matéria-primas sustentáveis, né? Materiais sustentáveis, você pode também agregar outros materiais juntamente aos casulos de segunda qualidade, então obtendo um produto de alto valor agregado, ou seja, esse produto ele vai para o mercado com um valor muito superior ao valor do casulo de segunda qualidade in natura. Aqui, então, alguns exemplos do que pode ser feito com os casulos de segunda qualidade. Observe nessa imagem da esquerda um colar que foi produzido de forma artesanal com o casulo inteiro. Ele foi tingido e produzido o colar. Nesta imagem do meio, é possível observar que os casulos, ó, eles estão furados. Então, aqueles casulos furados também, eles servem para fazer outros produtos, não é? Então, os casulos amassados, dá para então retirar aquela parte. Aqui nessa imagem da direita, vocês podem observar também, ó, foi feito um colar e um par de brincos, né? Então, foi também realizado o tingimento, né? De uma forma degradê, um tom mais escuro e foi clareando. Aqui nessa imagem inferior, nós temos um par de brincos no tom azul esverdeado, que também foi confeccionado com casulos de segunda qualidade, ou seja, casulos menores, né? Então, aqui são alguns poucos exemplos do que pode ser feito com os casulos de segunda qualidade. Esses produtos, eles são acessórios de moda, mas pode ser também confeccionados uma infinidade enorme de produtos, né? Pode-se fazer cintos, bolsas, carteiras, além desses colares, pulseiras. Pode ser também produzidos infinitos produtos de decoração para o lar, né? Pode ser trabalhado em capas de almofadas, diversos bordados, né, que podem ser aplicados no vestuário. Então, aqui é onde o artesão vai aplicar o conhecimento que ele obteve lá nas aulas do módulo Criatividade, para que ele, então, aqui aplique e desenvolva novos produtos a partir dos casulos de segunda qualidade. Depois, o que pode ser feito? Esse produto que foi produzido, ele precisa ser divulgado, né? Ele precisa ser capturado na forma de imagem e divulgado. Então, os conhecimentos adquiridos lá no módulo imagem também podem ser aplicados aqui para você divulgar o seu produto final. Bom, pessoal, nós apresentamos aqui, então, hoje um pouquinho dos materiais sustentáveis, do que é material sustentável e um pouquinho dessa fibra, né? Tão nobre, uma fibra tão linda, uma fibra tão importante e que muitas vezes o casulo de segunda qualidade, ele acaba perdendo o seu valor. Então, a partir desse conhecimento, nós podemos gerar produtos com alto valor agregado e colocar esses casulos de segunda qualidade com um valor bem maior no mercado. Eu espero, então, que vocês tenham gostado desse conteúdo. Convido vocês para a nossa próxima aula, que estará apresentada em breve. Pessoal, muito obrigada, um beijo e até mais.